Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada a entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco o professor Nuno Cunha Rodrigues, presidente da Autoridade da Concorrência. É também professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na qual se doutorou em Ciências Jurídico-Económicas. Tem uma vasta obra publicada em Portugal e no estrangeiro, nas áreas do direito da concorrência, do direito da União Europeia, da contratação pública, do direito da economia, das finanças públicas e do direito fiscal. Bem-vindo. Muito obrigado. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Luís Filipe Polpo. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Tem um gabinete de atendimento ao consumidor ou apenas o processamento de denúncias? Obrigado novamente pelo convite e muitos parabéns por esse podcast, que parece uma iniciativa muito louvável. Temos um gabinete de atendimento ao consumidor. É preciso, eu sei que a resposta tem que ser rápida, mas é preciso perceber o conceito de consumidor quando falamos em direito da concorrência. Em direito da concorrência podemos ter os consumidores intermédios ou consumidores finais. Eu creio que neste caso estamos a falar dos consumidores finais, aqueles que vulgarmente fazem as suas compras no dia a dia. E nesse contexto, qualquer consumidor final pode dirigir-se à Autoridade da Concorrência para nos indicar ou reportar práticas anticoncorrenciais de que tenha tido conhecimento. E, portanto, essa forma de diálogo com a autoridade pode ser feita quer presencialmente, quer através de um formulário de denúncias que temos no nosso site da autoridade, ou até por e-mail ou por correio tradicional. Todas essas formas são viáveis para os consumidores nos fazerem chegar as suas denúncias de práticas anticoncorrenciais. Quantos dias deve um denunciante esperar antes de insistir numa resposta? Bom, nós temos no nosso plano de atividades um compromisso quanto às respostas a dar às exposições que nos são feitas, incluindo exposições feitas por consumidores, e que em média são de 10 dias úteis. E, portanto, nós temos isso como objetivo, manter este prazo de 10 dias úteis para qualquer enfim, denúncia que nos seja feita. Um ótimo prazo. E qual é a sua outra entidade reguladora ou fiscalizadora preferida? Eu não tenho entidades reguladoras preferidas e, portanto, não há nenhuma que seja preferida. Todas são importantes porque todas abrangem setores relevantes da nossa atividade económica. A Autoridade da Concorrência, como sabem, é a única entidade reguladora que tem uma competência transversal a todos os setores de atividade e, portanto, nós atuamos no âmbito das nossas competências relativamente a todos os setores de atividade económica e, nesse contexto, muitas vezes dialogamos com entidades reguladoras setoriais. Nós podemos dialogar no âmbito do chamado controle prévio de concentrações, em que estão em causa fusões entre empresas ou criação de empresas comuns, as vulgarmente designadas joint ventures, e quando isso acontece e estão em causa empresas que atuam num setor de atividade regulado, temos que obrigatoriamente estabelecer um diálogo com o regulador setorial e obter o seu parecer. Por exemplo, uma fusão entre dois bancos, temos que falar com o Banco de Portugal, uma fusão entre duas companhias de eletricidade com a entidade reguladora do setor energético, ou também no âmbito de práticas anticoncorrenciais. Nesse contexto, também, se estamos a investigar e a decidir num processo de inquérito relativo a práticas anticoncorrenciais num determinado setor, temos também que ouvir o regulador setorial. E, portanto, não temos um regulador preferido, como estava aqui a indicar. Posso-lhe dar dados estatísticos da autoridade. É interessante. No âmbito desses pareceres que nós temos que pedir, e no âmbito em particular de operações de controle de concentrações, até hoje foram pedidos 390 pareceres a entidades reguladoras setoriais e desses 390, 91 foram pedidos à entidade reguladora do setor energético, o que significa que cerca de um quarto dos pedidos pareceres em concentrações, note-se, foram feitos à ERSE. E, portanto, aí será a entidade com a qual tivemos mais interação, o que não significa que seja a nossa preferida. Revela eventualmente um maior dinamismo no setor energético. Claro. Muito bem. Das duas, uma, práticas restritivas da concorrência ou controle de concentrações? São duas realidades distintas em que a apreciação que a autoridade faz é também ela distinta. Num caso, o regime de controle prévio de concentrações é feita uma análise prospectiva do mercado. Nós, dito de uma forma muito simples, colocamos numa bola de cristal a eventual fusão entre empresas ou a criação de uma joint venture e olhamos para aquilo que seria no futuro, nessa bola de cristal, a atuação dessas empresas para decidirmos. E por isso é que se fala aqui
numa intervenção ex ante, antes da operação estar realizada. No outro caso, práticas restritivas da concorrência, as empresas atuam já no mercado. Trata-se de uma intervenção ex post, a posteriori, em que a autoridade vai investigar e sancionar o comportamento real e efetivo das empresas no mercado para, eventualmente, sancionar práticas restritivas da concorrência. E, portanto, são duas realidades distintas, ambas determinantes e essenciais para um funcionamento competitivo da economia. E, portanto, é como perguntar a um pai qual é dos dois filhos que prefere, não prefere nenhum, porque são ambos fundamentais, quer na atuação da autoridade, quer para um funcionamento competitivo da economia do nosso país. Não é fácil de escolher, definir Não, aqui não, as não, nem se deve preferências. escolher, não se pode escolher. Digamos, são dois braços do mesmo corpo. E Ok. consegue dizer qual é a atividade preferida, mais uma vez, no âmbito das suas funções? Eu diria que tenho atividades que gosto mais e outras que gosto menos, mas que ambas são essenciais e eu sabia que iria ter que as realizar. E, Quer portanto, as por boas, quer vezes, as más. quer as boas, quer as más. E, por vezes, tenho um trabalho burocrático, enfim, que tem que ser realizado e que tem que ser levado até ao fim, ou outras vezes tomo decisões em conjunto com o Conselho da Autoridade, não são decisões solitárias, são decisões colegiais, que eu reputo de muito importantes para a concorrência no nosso país. Quer sejam decisões de aprovação de concentrações ou até de chumbo de operações de concentração, já aconteceu, ou decisões de aprovação com remédios, que nós sentimos que são impactantes para o consumidor a curto, a médio e longo prazo e que vão ter um impacto muito relevante. Ou também, já me aconteceu, enfim, fixarmos coimas por práticas excessivas da concorrência que eu reputo que tenham sido, de facto, muito impactantes e relevantes para a nossa sociedade. Estou a pensar até em algumas que já aconteceram no passado, por exemplo, no setor da saúde ou em controle de concentrações, no setor das comunicações, e é muito gratificante perceber que estamos a contribuir e que eu estou a contribuir para um funcionamento mais eficiente e mais competitivo da nossa economia. E, portanto, se quer atividade preferida, são estas atividades que, no fundo, uma pessoa percebe que isto tem um impacto muito relevante e que nós podemos contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Perfeito. Qual é o mito sobre a autoridade da concorrência que mais tem de esclarecer em jantares de família? Eu, felizmente, em jantares de família não falo sobre concorrência, nem a minha família me incomoda sobre assuntos de concorrência. E, portanto, tenho Porque uma não família. gostam de falar do tema, ou porque, não, ou porque é o Não, professor Nuno Cunha eu Rodrigues que tenho não uma gosta de família falar muito ligada deles? ao direito por vários lados, e nós procuramos não falar sobre direito em família. É algo curioso. Mas se quer. Parece-me saudável. Como? Parece-me saudável, parece-me saudável. Tentamos ser, apesar de não ser, às vezes, uma família muito saudável, porque acabamos todos por ter realidades comuns, procuramos evitar isto. Mas se quiser, em jantares de amigos ou até em idas à Assembleia da República, Sim, estando também serve. a questão que frequentemente me colocam é de saber se os preços dos combustíveis resultam de colusão explícita, de cartelização ou de colusão tácita. E aí, E já agora, e a pergunta que me é feita não é nestes termos, digamos mais, eu diria mais rigorosos, no fundo se há ou não há um cartel, e aí eu tenho que explicar a diferença entre colusão tácita, que não é punida por lei, o chamado comportamento paralelo, ou seja, trata-se de um alinhamento que resulta até de incentivos, e já posso dar um exemplo sobre isto, ou a diferença para a colusão explícita, ou seja, em que há um cartel e que há uma vontade de formulação de uma regra para o futuro, um acordo entre empresas. Por exemplo, como sabem, e os nossos ouvintes, num troço de autoestrada, frequentemente tropeçamos nos painéis informativos de combustíveis, não é? Que nos dizem o preço do combustível nas áreas de serviço a seguir. Essa muitas obrigação vezes é o mesmo, muitas vezes é o mesmo, não é? é É o mesmo. daí que resulta esse mito, não é? Com a divulgação nesse painel, nenhuma gasolineira tem um incentivo a baixar os preços, porque é uma espécie de funcionamento aqui do dilema do prisioneiro, em que sabem que se uma baixar, as outras vão baixar. E, portanto, até acaba por ser contraproducente a existência de painéis informativos sobre os preços de combustíveis, porque é um incentivo. Mas isto é um exemplo de colusão tácita. Isto não é punido. Outra realidade é verificar-se que as empresas combinam à sexta-feira encontrar-se para fixar o preço da gasolina. E, portanto, explicar isto às vezes aos cidadãos e a dinâmica dos preços e como é que o preço é formado, o preço à saída da refinaria, o preço do crudo na origem, a componente de impostos no preço final, é uma realidade complexa que às vezes é dificilmente perceptível pelo cidadão comum.
Sim, e é interessante que, em nome da transparência, se calhar essa norma veio desproteger, afinal, o É, consumidor, não é? e devo dizer que, aliás, já referi isto em audições na Assembleia da República, portanto, estão gravadas e não estou aqui a ser original naquilo que já referi no passado. Muito bem, passamos agora para a segunda parte do nosso programa e a primeira questão que lhe queríamos colocar é a seguinte: qual é a importância da Autoridade da Concorrência na sua perspectiva para a efetiva proteção dos consumidores em Portugal? Eu diria que é fundamental, não é pelo facto de ser presidente, mas já dizia antes de ter estas funções, e é tão fundamental assim que notem que hoje em dia o direito da concorrência é aplicado de uma forma muito semelhante, e eu acho que isto também traduz alguma da magia do direito da concorrência, em mais de 130 países a nível mundial. E às vezes um estudante que em Portugal se debruça sobre o direito da concorrência ficará a saber aplicá-lo na Índia, na Malásia, nos Estados Unidos, no Japão. Porquê? Porque o direito da concorrência é essencial para assegurar a chamada proteção do processo competitivo ou processo concorrencial, para assegurar que as empresas competem pelo mérito, e esta é uma expressão em inglês muito conhecida, competition on the merits, competem pelo mérito e que não adotam práticas que de alguma forma distorçam a concorrência, práticas de abuso de posição dominante, cartelização. Porque através desta proteção do processo competitivo, desta proteção direta que nós procuramos fazer enquanto autoridade, fiscalizando a correta aplicação da lei, através desta proteção, nós estamos indiretamente a proteger os consumidores e a proteger o bem-estar dos consumidores, evitando que os consumidores sejam prejudicados por práticas de cartelização, que todos sabemos, levam ao aumento de preços, reduzem a inovação, não permitem o surgimento de novos produtos no mercado para benefício dos consumidores, não apenas pelo benefício que se traduz em terem preços mais baixos, mas também por terem melhores produtos e mais avançados tecnologicamente. E eu muitas vezes dou o exemplo dos telemóveis, que é um exemplo muito simples, inclusive aos meus alunos. Todos os anos saem novos telemóveis, melhores telemóveis, mais avançados, ainda que não sejam os mais baratos, não é? E isto permite aos consumidores ter diferentes opções de escolha. E é isso que é o funcionamento concorrencial dos mercados e é isso que a Autoridade da Concorrência procura assegurar e defender. E por isso eu diria que a Autoridade da Concorrência é fundamental para promover o bem-estar dos consumidores e a sua proteção. Perfeito. Ainda nesse sentido, na sua perspectiva, como é que o direito da concorrência e o direito do consumo se relacionam? São complementares ou são substituídos? Eu diria que são complementares e que é fundamental a existência de ambos, quer direito à concorrência, quer direito de consumo. E aqui dou uma nota curiosa, é que em Portugal, por exemplo, a Autoridade da Concorrência tem a competência para aplicar o direito da concorrência, mas nós não somos competentes para fiscalizar o respeito pelo direito de consumo, uma área tão cara ao professor Jorge Moraes Carvalho. Essa é uma competência da Direção-Geral de Defesa do Consumidor. Mas em muitos países da União Europeia, a Autoridade da Concorrência agrega as duas funções. É simultaneamente responsável pela defesa e promoção da concorrência e pela proteção do consumidor, entendido como a defesa e salvaguarda dos direitos dos consumidores. E, portanto, o direito da concorrência, como eu referi na resposta à pergunta anterior, procura proteger o bem-estar dos consumidores, mas de forma indireta, uma proteção indireta na medida em que procura salvaguardar e tutelar a existência de um processo competitivo, justo e equitativo entre as empresas. E o direito do consumo procura salvaguardar o respeito pelos direitos dos consumidores, pelos direitos previstos na lei, sendo, volto a dizer que em Portugal essa tarefa é responsabilidade da Direção-Geral de Defesa do Consumidor, ainda que, volto a dizer, noutros países, por exemplo, na Polónia, na Holanda, na Itália, seja responsabilidade da Autoridade da Concorrência Local. E, portanto, não são de todo substituíveis. O direito de concorrência e o direito de consumo são complementares, creio que é a resposta mais rigorosa. Mas acha que seria possível um modelo como esse que referiu agora? Seria ou desejável? Como é que vê esse, esse, Jorge esse Moraes modelo, já que, Carvalho, já que fez essa referência? a Autoridade da Concorrência existe em Portugal e o seu modelo de funcionamento existe hoje em dia, salvaguardado por uma diretiva fundamental no contexto europeu, que é a chamada Diretiva ECN+. ECN significa European Competition Network. É a Diretiva 2019/1. E, portanto, o nosso estatuto de independência, em termos de financeiros, recursos humanos, por aí fora, advém dessa diretiva. Mas nada impõe que seja a Autoridade da Concorrência, as funções sejam centralizadas na autoridade. Em Espanha, por exemplo, a autoridade, a nossa congénere, é a CNMC, a Comissão Nacional de Mercados e Competência,
que é a Autoridade da Concorrência, e também o Regulador da Energia e o Regulador das Comunicações, é um super regulador. Outros Estados têm também defesa do consumidor. Eu diria, na minha opinião pessoal, mas vincula-me a mim apenas pessoalmente, não estou a falar institucionalmente agora, eu diria que este modelo português é um bom modelo. E é um modelo que funciona, porque permite que a autoridade se concentre, se foque naquilo que é o essencial, que é a aplicação da lei da concorrência, que não se disperse também noutras áreas igualmente relevantes, como sejam a proteção direta dos consumidores. Essa é feita, como já disse, pela Direção-Geral de Defesa do Consumidor. Mas são modelos que funcionam noutros Estados-membros e, portanto, não digo que funcionem melhor ou pior que em Portugal. E volto a dizer, eu creio que este modelo português é um modelo que funciona bem e é um modelo, aliás, referido como sucesso a nível internacional. E sou testemunha disso noutras jurisdições. Costumam receber reclamações de consumidores que não consubstanciam denúncias? Como é que tratam desses casos? Por vezes acontece bastante, porque de facto muitas vezes os consumidores não estão informados sobre esta questão da proteção do processo concorrencial, da Direção-Geral de Defesa do Consumidor, ou até da possibilidade que os consumidores têm de apresentar as suas queixas em reguladores setoriais. Estou-me a recordar, por exemplo, um consumidor de serviços bancários pode apresentar uma queixa junto do Banco de Portugal ou junto da EST, no caso dos serviços energéticos. E, portanto, quando assim é, e acontece com alguma frequência, nós encaminhamos essas denúncias ou essas reclamações para as entidades competentes, informando os consumidores disso mesmo. E, portanto, pode acontecer e acontece. E aí fazem o encaminhamento. Muito bem. Que tipo de situações é que as pessoas denunciam com mais regularidade? Ou seja, o que é mais comum receberem como denúncia, em termos de matérias das denúncias? É. E eu aqui, se me permite, professor Jorge Moraes Carvalho, e à semelhança do início, eu iria distinguir os consumidores entre consumidores intermédios, Claro, significa aqueles consumidores que se situam ao longo da cadeia do processo produtivo, ou seja, consumidores que adquirem bens e serviços para os transformar e revender, dos claro. chamados consumidores finais, aqueles que Certo, adquirem para consumo próprio e que não têm intenção de revender os bens que estão claro, a claro. consumir. Acho que Ora, fará todo o sentido neste caso a distinção, sem dúvida. exato. Neste último caso, começando pelos consumidores finais, eles muitas vezes queixam-se de dificuldades no relacionamento contratual com a empresa que lhes forneceu os bens e serviços, a garantia, os defeitos dos bens, o incumprimento de cláusulas ou cláusulas contratuais abusivas, tudo isso, que obviamente nós encaminhamos para a entidade competente, porque aí nós não somos a autoridade com essa competência. Mas refiro-me, portanto, aos consumidores finais em litígios que envolvem a empresa que forneceu o bem e serviço. Já no caso dos consumidores intermédios, não é assim, e muitas vezes nós depois vamos investigar essas denúncias porque podem estar em causa práticas tão distintas como uma prática de abuso de posição dominante, em que a empresa que está a montante exerce o seu poder de mercado, pode ser um abuso por exploração, pode ser um abuso por exclusão, relativamente a esse consumidor intermédio, e portanto nós vamos investigar. Podem estar em causa práticas de cartelização, ou podem até estar em causa, frequentemente isto menos conhecido, até cartéis de compra. Nós muitas vezes falamos em cartéis de venda ou situações de monopólio, podem traduzir um abuso de posição dominante a partir dessa posição de monopolista, cometer um abuso por exclusão ou abuso de exploração, mas pode acontecer também situações de monopsónio, em que só há uma entidade a comprar bens e serviços e que utiliza esse seu poder de mercado. E, portanto, enfim, tentando recapitular e não ser demasiado aborrecido e chato, consumidores intermédios frequentemente dão origem à abertura de processos de inquérito. Muitas vezes os consumidores finais são encaminhados, mas já aconteceu casos também que permitiram a abertura de processos de inquérito. Ótimo. A próxima pergunta tem relação com algo que já mencionou antes, mas está à vontade para aprofundar um pouco mais nessa questão. A ADC atua de forma transversal nos diferentes setores econômicos. Quais são as áreas onde tem tido mais atividade? Por exemplo, o setor energético. Eh, eu aqui tenho que ter algum cuidado com as palavras e distinguir áreas de atuação da autoridade. Ou seja, como perceberam no início, nós, por um lado, intervimos no âmbito chamado controle prévio de concentrações. E nesse domínio é o dinamismo do mercado, a maior ou menor vontade de realizarem fusões, de criação de empresas comuns, de transferências de cotas de titulares de ações, porque o acionista maioritário, que ele tem o controle exclusivo, mudou.
tem que notificar a autoridade. E, portanto, aí, eu diria, já falei há pouco, o setor energético é um setor que frequentemente mexe com o setor das comunicações, desculpa, com o setor energético, o setor das comunicações, que eu estava justamente a pensar também, frequentemente, é uma visita frequente do Departamento de Controlo de Concentrações. Quando chegamos às práticas restritivas da concorrência, aí as questões são mais sensíveis, porque estamos a investigar e a sancionar empresas que violam a lei. Não é o que acontece no procedimento de controle de concentrações. No segundo caso, violam a lei. E, portanto, eu aqui tenho que ter mais cuidado em dizer quais são os setores, enfim. Mas tivemos casos, mas falando um pouco, porque esses casos foram públicos já deste ano, por exemplo, no setor da saúde, já tivemos casos muito relevantes e que levaram à aplicação de pesadas coimas por parte da autoridade. No setor da distribuição alimentar, enfim, do retalho, também no passado, tivemos muitos casos que envolveram este setor. No setor da banca, tivemos um grande caso, que também é público e notório, mas, portanto, nós aqui atuaremos sempre que a lei da concorrência for violada e, portanto, vamos estar a atuar relativamente a todos os setores da atividade económica, sempre que isso se verifique. Não hesitamos em investigar e abrir casos, e temos casos em curso noutros setores, eu aí não queria estar a revelar, mas noutros setores, às vezes os setores menos óbvios, chamamos assim, de setores menos óbvios, nós descobrimos casos e vamos investigá-los. Muito interessante. Teremos que aguardar para ver os frutos e os resultados dessas investigações. Isso vai vendo sempre permanentemente. Nós estamos Claro. sempre a emitir decisões. Este ano, posso falar um pouco, já tivemos decisões que abrangeram o setor imobiliário, a fixação de comissões por gestão de condomínios, veja bem, o setor da saúde, casos de testes Covid-19 e testes de laboratórios. E, portanto, o ano passado tivemos casos que envolveram acordos entre empresas para a não contratação recíproca de trabalhadores, vulgarmente designados como acordos no-poach, que são proibidos por lei e que nós temos que lançar aqui uma campanha também pedagógica e que temos feito junto às empresas, dizendo que esses acordos são proibidos, portanto, os acordos de não contratação recíproca de trabalhadores. Também tivemos casos e, portanto, enfim, é uma Muito questão de variado. estar atentos sempre às notícias, porque esses casos vão sempre sendo divulgados pela autoridade. Referiu há pouco os valores das coimas e temos agora duas questões precisamente sobre esse tema. Desde 2017, a Autoridade da Concorrência aumentou os seus níveis de atividade, na nossa perspectiva, algo bastante visível no que respeita à aplicação de coimas elevadas ou mais elevadas, se quiser. Considera que este aumento da atividade conduziu a uma maior dissuasão de comportamentos anticoncorrenciais? Bom, em primeiro lugar, é preciso explicar aos ouvintes porque é que estas coimas, porque é que se considera que são coimas elevadas. As coimas não são elevadas por vontade da autoridade. É a própria lei, quer a nível europeu e até a nível mundial, isto é assim na maioria das jurisdições. Há algumas que não, mas na maioria é assim, quer a nível europeu, quer a nível nacional. As coimas por práticas anticoncorrenciais podem ir até 10% do volume de negócios. E não estou a falar do lucro da empresa, não estou a falar do volume de negócios. Portanto, mesmo uma empresa com prejuízos pode ser sancionada até 10% do volume de negócios. Agora, imaginem, os senhores ouvintes, quanto maior a dimensão da empresa, um grande banco, uma grande empresa de retalho alimentar, e atendendo à gravidade da infração, à duração da infração, às circunstâncias agravantes ou atenuantes, enfim, todo um circunstancialismo que nós, caso a caso, averiguamos, essa percentagem pode ser maior e, consequentemente, a coima também é elevada, não é? Nós já aplicamos coimas que em expressão numérica não foi tão elevada assim, mas que em expressão percentual, a percentagem de negócios foram coimas muito, muito grandes, não é? Portanto, a coima e a aplicação de coimas, no contexto do direito contranacional, tem uma de duas funções. Uma função reparatória, no fundo, para reparar e para que a empresa seja sancionada pela prática seguida, e uma função dissuasora ou pedagógica, no sentido de explicar ao mercado que não deve atuar daquela forma, porque sou pena de lhe poder ser aplicada uma coima idêntica, daquele montante idêntico. E, portanto, de facto, esta atividade dos últimos anos da autoridade, que a tem decidido desde o início, enfim, os casos demoram sempre algum tempo, e, portanto, é uma atividade que se tem prolongado no tempo, e bem, as pessoas da autoridade são pessoas de enorme competência e excelência.
essa atividade, eu creio que, de facto, tem tido um papel dissuasor. Não tenho dúvidas que hoje em dia as empresas estão muito mais atentas ao direito da concorrência, há necessidade de terem programas chamados de compliance, de que procuram prevenir internamente eventuais práticas anticoncorrenciais. E isso é bom, vem no fundo demonstrar que a função dissuasora ou pedagógica das coimas está a ser cumprida portanto, tem tido eficácia. Ainda sobre as coimas, e pelo seu ponto de vista e experiência, de que modo é que a aplicação das coimas elevadas beneficia os consumidores? O valor das coimas representa o prejuízo sofrido pelos consumidores? Bom, são duas perguntas, começaria pela primeira. No Sim, primeiro sim. caso, devo dizer que o valor das coimas não reverte de forma alguma para a Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência, hoje, 2024, recebe 0% do valor das coimas fixadas. O valor das coimas atualmente reverte em 80% para o Estado e em 20% para o chamado Fundo de Defesa dos Consumidores. E, portanto, nessa medida, o valor das coimas fixado beneficia diretamente os consumidores finais, porque reverte para um fundo que é alheio à Autoridade da Concorrência, sobre o qual não temos qualquer controle, nem nos compete a nós, e, portanto, há aqui um benefício dos consumidores relativamente às coimas. A segunda pergunta diz respeito ao prejuízo dos consumidores. Na fixação das coimas, a autoridade não visa reparar o dano causado aos consumidores. Obviamente que se tem em conta a gravidade da infração e, nessa medida, o dano que a infração possa ter causado aos consumidores, mas a nossa atuação é, enfim, como se diz normalmente em inglês, de public enforcement, ou seja, de aplicar uma sanção, e não de private enforcement, que esse sim visa ressarcir os danos diretamente causados aos consumidores. Que hoje em dia a questão do private enforcement está regulada por uma diretiva, já transposta para o direito português, e nós sabemos, enfim, a autoridade não tem uma relação direta nesse contexto, mas sabemos que têm sido propostas ações de private enforcement que visam ressarcir os consumidores pelos prejuízos diretos causados por práticas anticoncorrenciais. Espero ter sido claro nas respostas às duas questões. Acho que foi Foi bastante, sim, foi sim. bastante claro e tem aqui uma ligação precisamente com a questão que lhe ia colocar de seguida relativa ao private enforcement, que tem crescido exponencialmente, diria eu, em Portugal nos últimos anos, com um número muitíssimo considerável de ações judiciais que são propostas por algumas associações e outras entidades. Teme que isso condiciona a atividade da autoridade da concorrência, nomeadamente ao nível do programa de clemência, visto que os clementes, apesar de serem dispensados do pagamento da coima, ou vendo a coima reduzida, não estão isentos de responsabilidade civil por danos? É uma questão interessante. Há vários estudos científicos, enfim, uns mais defensores do que outros desta relação. Eu diria, genericamente, sem prejuízo, enfim, de uma resposta mais fina, que não. Que a questão do private enforcement não tem condicionado a atividade da autoridade ao nível de clemência. Nós, este ano, já tive a ocasião de dizer isto publicamente, até este momento já tivemos 4 pedidos de clemência, que compara bem com outras congêneres internacionais, por exemplo, no caso da autoridade italiana, dados daqui há uns meses atrás, tinham tido 6 pedidos de clemência e a economia italiana é 4, 5 vezes maior que a economia portuguesa. Por outro lado, o programa de clemência permite, desde que as empresas efetivamente cooperem, colaborem com a autoridade durante um processo de inquérito, depois que esta dispensa do pagamento de coima e eventualmente depois alguma ponderação possa vir a ser feita nesse contexto, na realidade do private enforcement. E, portanto, o private enforcement, sendo certo que tem crescido exponencialmente em Portugal, eu diria, novamente dizendo de uma forma genérica, tínhamos que ir ao detalhe, e não quero também ser muito aborrecido com os senhores ouvintes, que não tem prejudicado o regime de clemência por parte da autoridade. Dois dos grandes desafios atuais para os consumidores são o mercado digital e a sustentabilidade. De que forma a autoridade da concorrência se posiciona nesses domínios? Também aqui a resposta a dar esta pergunta pode ser simples e complexa. É uma preocupação hoje em dia da União Europeia e todos nós, a preocupação com a chamada dupla transição. Transição digital, transição ecológica. Estamos a assistir a um mundo cada vez mais digitalizado, ao surgimento de uma economia digital global, em que o vínculo territorial dessa economia se dissipa, as empresas não têm que estar sediadas num país, localizadas num país,
e em que muitas vezes se assiste também a questões económicas de efeitos de escala, de rede, que levam a que muitas vezes as grandes empresas ganhem uma preponderância cada vez maior. E, portanto, isto traz desafios para os consumidores, como também para a concorrência, por exemplo, no setor digital e começando pelo setor digital. E para dar resposta aos desafios que se colocam, as autoridades têm vindo a apetrechar-se em termos de meios tecnológicos. Posso dizer que aqui a Autoridade da Concorrência tem um programa em curso de investigação forense em ambiente digital e, portanto, nós estamos a investigar já em ambiente digital. Temos uma task force digital, temos tido já casos que surgem em ambiente digital e são investigados em ambiente digital. Alguns até depois são, enfim, acabam por ser reportados à Comissão Europeia. A Comissão Europeia já nos veio buscar, por exemplo, um caso muito interessante, a Google EdTech, que é conhecido. E, por outro lado, o próprio direito da União Europeia tem evoluído para procurar dar resposta aos novos desafios que se colocam junto com os mercados digitais. Recordo aqui só dois instrumentos legais relativamente recentes: o Regulamento sobre os Mercados Digitais, muito importante, e o Regulamento sobre a Inteligência Artificial, recentemente aprovado, também procura dar resposta a estas questões. Há outros, enfim, paralelos, não vos quero também estar a aborrecer, o Data Act, o Regulamento de Serviços Digitais, mas para dar resposta aos desafios que se colocam aos consumidores sobre os mercados digitais. Por exemplo, os serviços digitais é muito interessante porque procura proibir as fake news e a divulgação de informação falsa aos consumidores. Quando chega à transição ecológica, também aqui, hoje em dia é uma questão muito na ordem do dia, a relação entre a concorrência e a sustentabilidade. E também nós aqui na Autoridade temos feito um trabalho muito grande neste domínio. Divulgamos há cerca de 2, 3 meses um guia para as boas práticas ambientais por parte das empresas, para que as empresas possam perceber em que medida é que podem cooperar entre si, tendo em vista assegurar a sustentabilidade ambiental, as boas práticas ambientais, e quais são as linhas vermelhas que não devem pisar, porventura, nesse contexto, ou seja, tentando argumentar com práticas ambientais que no final do dia não o são. Estou a falar aqui com a expressão inglesa que vulgarmente é conhecida como greenwashing, ou seja, utilizar pretextos ambientais para práticas anticoncorrenciais. Isso é proibido. E, portanto, nesta tentativa de termos uma atuação pedagógica, nós divulgamos há cerca de 2 meses, está disponível aos nossos ouvintes no site da Autoridade, este guia sobre as boas práticas ambientais, que acho que foi muito importante, este contributo, enfim. E há outros que temos dado, mas, novamente, eu não quero aqui ser excessivamente maçador. Muito obrigado e muito interessante. Para terminar, gostaria de lhe perguntar quais são os principais fatores que têm em consideração quando pensam no bem-estar do consumidor. É este o fim último do direito da concorrência? Eu estando aqui a falar com o professor Jorge Moraes Carvalho, eu diria que isto dá um título para uma tese de doutoramento. Portanto, se alguns dos nossos ouvintes quiserem no futuro pensar numa tese de doutoramento, tem nestas duas excelentes perguntas para uma dissertação de doutoramento. Um tema de Três tese. temas para o doutoramento. São seguramente excelentes temas. Primeira questão: principais fatores que têm em consideração quando pensam no bem-estar do consumidor. Isto novamente mas há efetivamente o chamado consumer welfare, há dissertações de doutoramento sobre isto. Sim, sim. Saber se nós, quando pensamos no bem-estar do consumidor, estamos a pensar numa ideia de justiça, de fairness, estamos a pensar na inovação, estamos a pensar nos preços mais baixos, estamos a pensar, enfim, e por isso é que este conceito de bem-estar do consumidor é propositadamente um conceito difuso. No fundo, o bem-estar dos consumidores traduz um conjunto de várias realidades. Melhores preços, mais inovação, melhores produtos, maior liberdade de escolha, e, portanto, não há um fator que se possa dizer. Até porque, eu volto a referir, como disse no início, o nosso objetivo direto e imediato é proteger o processo concorrencial, o processo competitivo das empresas, o que indiretamente vai aumentar o bem-estar dos consumidores. E por isso, enfim, os principais fatores, volto a dizer, há vários, falei já há pouco: justiça, inovação, preços, enfim, mas não se pode dizer que há aqui um fator. Quanto à segunda pergunta, é este o fim último do direito da concorrência? Bom, aqui também há vários autores que têm opiniões diversas a este propósito. Quando pensamos na proteção do processo competitivo entre empresas, estamos a pensar como proxy, como realidade depois imediatamente conexa no bem-estar dos consumidores. E, portanto, se quiserem, diretamente é também um fim último do direito da concorrência, a proteção do bem-estar dos consumidores. Perfeito. Se aproximando agora do fim, duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. Primeiro,
Que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu devo dizer, cometendo aqui uma inconfidência, que eu sabia esta pergunta de antemão. E, portanto, Ah, estive a pensar quem seria uma pessoa que estivesse envolvida com o direito do consumo, com o direito do consumidor, com o direito da concorrência, perdão, com experiência internacional, com conhecimento da autoridade, pudesse aqui dar uma visão interessante e panorâmica. E lembrei-me da doutora Teresa Moreira. A doutora Teresa Moreira é uma pessoa que eu conheço há 30 anos porque dá-se o caso de ela ter sido minha assistente numa disciplina, e eu na altura gostei muito da disciplina, acho que ela também foi simpática comigo em termos de avaliação, e desde então que eu tenho mantido o contacto com a doutora Teresa Moreira. Para aqueles que não sabem, a doutora Teresa Moreira foi vogal da Autoridade da Concorrência, teve funções na Direção-Geral do Consumidor, foi diretora-geral, e atualmente tem um lugar internacional de grande destaque na UNCTAD, nas Nações Unidas em Genebra, como responsável em Genebra pela conferência ao nível das políticas de concorrência e dos consumidores. E por isso acho que era uma pessoa que encaixaria como uma luva no vosso podcast. É uma alguém ótima indicação. certamente, como ninguém, tem esta dupla vertente do consumo e da concorrência, sem dúvida. Muito obrigado. E, por fim, agora é que é mesmo o fim, uma sugestão cultural. Um livro, uma música, algo que queira sugerir aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes. Ah, acho que às vezes esta sugestão de gostos é um pouco enfim, ambígua. Pediram para sugerir várias, pode ser um podcast, uma peça. Bom, um podcast será este vosso podcast, não é? Muito obrigado. Uma música, curiosamente, que eu acho uma música alegre, sempre porque uma música que eu gosto, é um paradoxo, eu sempre, é porque eu cresci a ouvir essa música, é o Requiem de Mozart. Eu gosto particularmente do Requiem de Mozart, que eu acho uma música, enfim, com vários balanços, e que é uma música, para mim, me diz muito, apesar de eu sei que é uma música fúnebre e triste, mas tem andamentos que eu acho muita piada e que são paradoxalmente alegres. Um livro, eu diria este livro recente dos três prémios Nobel, economistas, o Daron Acemoglu, o James Robinson, o Por que Falham as Nações, porque é um livro que liga bem com um debate atual das instituições democráticas e para os estudantes de Direito. E eles acabam por concluir que nós precisamos de instituições democráticas sólidas e a funcionar de maneira eficiente para que as sociedades se desenvolvam. E que esse é um dos motivos do subdesenvolvimento económico de muitos países, indo fazer esta análise, inclusive à Idade Média, à época dos descobrimentos, fora, para perceber como é que os países evoluíram. E, de facto, instituições fracas levam a subdesenvolvimento económico. Isto pode parecer uma ideia intuitiva, mas está muito detalhada e muito bem explicada no livro destes dois autores, porque o Prémio Nobel foi atribuído a três, mas o Por que Falham as Nações foi escrito só por dois dos três prémios Nobel. E, portanto, é esta a sugestão. E a sugestão é que, se os ouvintes são estudantes de Direito, que estudem e que se divirtam. Muito obrigado. Sem dúvida, uma ótima forma de terminarmos este episódio. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.